E assim escrito está: disse-lhes: vinde e vereis. E foram e viram onde morava, e permaneceram com ele aquele dia, porque era cerca da hora 10ª. Um dos que ouviam João falar e o seguiam era André, irmão de Simão Pedro. E ele primeiro ao seu próprio irmão encontrou e disse: nós encontramos o Messias, que traduzindo significa o Cristo. Nós encontramos o Messias, que traduzido significa o Cristo. Pode se assentar, por favor. Aleluia. Hoje nós começamos uma série de mensagens sobre os 12 apóstolos. Então, nas quarta-feiras até o final do ano, vai ser pregado aqui sobre os 12 apóstolos. Mas hoje nós vamos falar especificamente sobre André. Então peço que vocês prestem atenção um pouquinho na introdução. Vai ser propositalmente, eu vou alongar a introdução para você entender qual que é o propósito que Deus tem para falar conosco nesta noite através desse discípulo chamado André. Vamos lá. Uma peça teatral, um reality show, uma novela, até mesmo um filme, não acontece apenas com os atores principais. Nós vemos os atores principais ali. Eu fui no SBT com a minha esposa Maiane, naquele programa do Celso Portiolli, minha mulher que manda. E na televisão, que eu estava me assistindo lá, só estava eu ali. Não mostrava as câmeras. Mas quem olhava nos bastidores, pelo menos em cima de mim tinha 10 câmeras. Em cima do outro tinha mais 10 câmeras focado em mim, focado no outro. E a pergunta que eu fiz quando eu estava lendo esse texto era: as câmeras que estavam focadas em mim não apareceram, mas sem as câmeras ia acontecer o programa? Poderia ter o melhor apresentador, pastora Gilmar, o melhor. Poderia ter o melhor cenário, mas sem os homens que estavam filmando ali nas câmeras, não ia acontecer nada. Não teria possibilidade de passar na televisão ou de fazer um vídeo sem as câmeras. Então, na televisão, as câmeras não apareciam, mas o essencial para que o programa fosse no ar eram as câmeras, eram os bastidores. E na nossa vida cristã não é diferente. A nossa vida cristã tem muitas pessoas que não são vistas, mas a importância daqueles que não são vistos são iguais àqueles que são vistos, para que a obra de Deus possa acontecer. Não é quem prega é mais importante do que quem toca é mais importante do que quem intercede é mais importante do que o que ouve, não. É um corpo, tudo funciona um interligado com o outro. Não existe essa de ele está pregando, ele é mais importante do que. O importante é você fazer parte do corpo. Esses dias falaram para mim: a palavra é a parte mais importante. Eu disse: não, o mais importante é o culto inteiro, é o geral. O mais importante é o louvor, a oração inicial, o ofertório, parte administrativa, a palavra que está sendo pregada, quem está ouvindo. O culto inteiro é importante. A palavra é importante, mas o culto inteiro é importante. E nós vamos falar justamente de um personagem chamado André, que ele trabalhava nos bastidores. André, ele era um discípulo que ele, além de trabalhar nos bastidores, ele não se preocupava com o holofote. Ele se preocupava em estar fazendo e propagando as boas novas do Evangelho. E quem foi André? André, nós temos poucas referências na Bíblia sobre André, tanto que o nome André aparece apenas 12 vezes nos Evangelhos.
Mas existe um significado muito interessante aqui no nome André, que é, primeiro, André significa hombridade e coragem. Por quê? Hombridade e coragem. Porque André, ele era leal, ele tinha lealdade. Porque, primeiro, não adianta estar no foco e não ter lealdade. Não adianta estar sendo aquele que está no holofote das estrelas, aquele que está aparecendo mais e não ter lealdade. Então André, ele tinha lealdade, hombridade, o nome dele significa. Outra coisa, quando eu falo de hombridade, que o nome André também significa, quer dizer uma pessoa de bom caráter e boa índole. Se você for pesquisar o nome André, você vai ver que ele era de bom caráter e boa índole. Não adianta estar na fama, se eu posso dizer assim essa palavra chula. Não adianta estar no holofote, no outdoor, se nós não tivermos caráter em Deus. Se nós não tivermos caráter, lealdade. Outra coisa, o nome André também pode significar coragem. Por quê? Porque André tinha uma coragem fora do normal. Se você for ler as vezes que ele aparece na Bíblia, você vai perceber, pastora Thalita, que André, ele tem uma coragem fora do normal. Jesus não está procurando aqueles que estão no hall, aqueles que estão em destaque, mas não tem coragem. Jesus está à procura, se eu posso dizer assim, desculpa a simplicidade, em pessoas que talvez possam estar nos bastidores, mas tem coragem. Pessoas que talvez não estão em destaques, mas tem coragem. Pessoas que talvez não são vistos, mas chama para a batalha para você ver. Chama para a guerra para você ver. Chama para a oração para você ver. Chama para o jejum para você ver. Chama para o propósito para você ver. Não está em destaque, mas tem coragem. Você lembra do menino chamado Davi? No anonimato, apacentando e cuidando das ovelhas malhadas. Quando ele foi se apresentar até Saul, 1 Samuel 16 e 17, ele falou: Saul, eu estava no anonimato, mas quando veio o urso para atacar a ovelha do meu pai, eu não deixei. Eu mostrei que eu tenho coragem. Entrei no meio, rasguei o urso no meio, e a ovelha está viva para contar a história. Não parou por aí não. Veio um leão. Quando o leão foi atacar as ovelhas do meu pai, eu mostrei que eu tinha coragem em Deus. Eu peguei na barba do leão, arrastei ele, rasguei no meio e falei: nas ovelhas não. Posso estar no anonimato, mas eu tenho coragem. Posso estar em um lugar onde é escondido, mas eu tenho coragem. Posso estar nos bastidores, mas eu tenho coragem. Deus está à procura de alguém que tem coragem. Pessoas, olha o que a Bíblia ela narra, ela diz em Josué 1:9: não te mandei eu ser forte e corajoso. Olha o que diz em Juízes 11, se eu não me engano: Jefité, um gileadita, homem valente e valoroso. Valente. Olha o que diz em Naamã. Reis o que? Naamã? Me ajuda aí. Olha quando foi apresentar Naamã o que disse. Olha aí, Naamã é valente e valoroso. Só para você entender aqui, sabe o que me chama a atenção de Naamã? É que mesmo com lepra, ele vestiu a armadura e foi para a batalha. Tenho coragem.
Esta noite Deus te trouxe aqui para colocar uma injeção de coragem na tua vida. Esta noite Deus te trouxe aqui para colocar um encorajamento na tua alma. Ainda que você não consiga ver agora, mas Deus vai te dar coragem para você enfrentar essa situação. Ainda que você não perceba agora, mas Deus vai te dar coragem para você entrar nessa batalha e falar: não, eu estou em Deus, então eu tenho coragem para suportar essa crise, para entrar nesta batalha. Aleluias e glórias a Deus. Mude a música, por favor, maestro. Quando eu vejo a palavra coragem, é uma pessoa que não desanima fácil. André, ele era pescador junto com o seu irmão Pedro, e ele morava em Betsaida. O André, ele é aquele que estava na pregação de João Batista. No livro de João que nós lemos aqui, se você for analisar, André estava na pregação de João Batista. E quais são os 3 tipos de mensagens, lindo? Os 3 tipos de mensagem que João pregava. Primeiro, uma mensagem de arrependimento. Arrependei-vos. Segundo, uma mensagem de humildade. Eu batizo, mas o que vai vir após mim, eu não sou digno nem de desatar as suas alpacas. Terceiro, uma mensagem de avivamento. Eu vos batizo com água, mas vai vir um que vai batizar com fogo do Espírito. E no meio dessa mensagem, André estava lá ouvindo acerca do reino de Deus. Bom é quando nós estamos no ambiente da pregação e temos disponibilidade e sensibilidade para ouvir aquilo que está sendo falado. Bom é quando nós estamos aqui no ambiente de adoração a Deus e Deus está pregando nas nossas almas e nós estamos: isso aí eu vou praticar, isso aí eu vou seguir, isso aí eu vou ir, porque isso aí tocou na minha alma, eu tenho sensibilidade. E aqui tem algumas verdades que eu quero falar para vocês aqui nesta noite. É claro que, como minha voz não é muito boa, o pastor Flávio, ele vai me ajudar às vezes aí que eu perdi o fôlego. Não, mas vai pagar, porque... Vamos lá. Quais são as características que André tem que nós temos que ter? Existem aqui algumas características que André tem que nós temos que ter. Como é seu nome mesmo? Marcos? Marcos, existe alguma característica, umas características aqui de André que nós precisamos ter. Qual que é a primeira característica de André? A primeira característica de André é que André, quando ele ouviu a palavra, conheceu o Messias, ele saiu correndo. Olha aí, pai. Mas correndo por que ele saiu? Isso aqui eu não vou usar mais isso aqui não. Como que ele saiu correndo? Ele ouviu a palavra e saiu correndo, Domênica. Para quê? Ele não aguentou ouvir aquilo sozinho e falou: eu preciso abençoar alguém. Eu preciso pregar para alguém o que eu ouvi. Eu preciso evangelizar para alguém o que eu ouvi. E aonde que ele foi? Na rua? Não. Aonde que ele foi? Na esquina? Não. Aonde que ele foi? Na escola? Não. O texto narra que quando ele ouviu a palavra, em João 1, 40, 39, 40, 41 e 42, que ele foi na sua casa falar: ô Pedro, aleluia. Eu não vou falar que você não entendeu, é porque foi tão profundo que eu disse aqui que não teve tempo de reagir. Eu vou explicar de novo para você. Se valer um glória, você dá 2. André ouviu aquilo que João estava pregando, viu o Messias chegando e falou: não posso receber isso sozinho. Eu vou lá na minha casa e vou falar para o meu irmão Pedro: Pedro, ele chegou. E o texto narra aqui onde nós lemos que André foi até a casa dele e falou: Pedro, eu achei aquele que nós estávamos, o Messias, eu achei o Cristo, eu achei o que cura,
eu achei o que liberta, eu achei o que salva, eu achei o que transforma, eu achei o que dá poder, eu achei aquele que faz tudo novo, eu achei aquele que restaura, eu achei aquele que dá poder, eu achei aquele que João falou que batiza no Espírito Santo e com fogo. Pedro, vamos Pedro, vamos Pedro, vamos Pedro. André entendeu que o primeiro chamado aonde nós temos que pregar o evangelho é dentro da nossa casa. Deus trouxe alguém aqui para dizer, ainda que o ano acabe, você vai pregar boas novas para os céus. Nem que seja na mensagem no WhatsApp, você vai falar deles. Nem que seja no grupo da família, você vai falar deles. Não, nem que você vai falar. O chamado que estava em André está em nós. Foi o primeiro a evangelizar como apóstolo. Foi o primeiro. Foi o primeiro. João 1. 39, 40, 41 e 42. E ele evangelizou o próprio irmão, o Pedro. Se você não pegar essa parte, no terceiro tópico, você não pega. Então, primeiro que ele evangelizou foi quem? Foi Pedro. Mas o André estava nos bastidores. O André estava nos bastidores. Nos bastidores Deus também se manifesta. Nos bastidores Deus também fala. Nos bastidores Deus também usa. Nos bastidores Deus também levanta. Primeiro chamado de evangelista Deus confirma dentro da tua casa. Depois é que a unção descendo aqui no altar. O primeiro chamado de missionário Deus confirma no teu serviço. O primeiro chamado de pregador Deus confirma quando você está no trânsito. O primeiro chamado Deus confirma quando você está na rua. O primeiro chamado Deus está falando para alguém que está aqui. Faz tempo que eu estou confirmando em você. A chama arde no seu coração, André. A chama arde na tua alma. A chama quer sair. O Espírito quer te usar, mas você está esperando microfone, cadeira, holofote, púlpito, igreja. Deus te chamou para te dizer: vai! Então André foi o primeiro a ser chamado. Foi quem? Foi o? André foi o primeiro a ser chamado. Aí depois ele chama Pedro. Eu vou perguntar para você, se você for bom de Bíblia, que eu sei que é, você me responde. Quem foi o apóstolo que teve mais destaque no meio dos apóstolos? Quem foi? Pedro. Pedro foi um dos que esteve. Até quando Jesus menciona os três, ele não menciona André. Pedro, Tiago e João. Mas cadê André? Foi o primeiro. Pedro, Tiago e João. Pedro, e André que foi o primeiro e que ganhou Pedro. Aí Deus falou comigo aqui. E quando eu estava com o meu escritório grande lá na minha casa, eu não estava conseguindo mergulhar na palavra. Aí eu falei, peraí, eu vou pegar o quarto do meu filho, vou colocar no meu escritório grande e vou fazer meu escritório embaixo da escada. Olha aí! Aí eu tô lá apertadinho lá com meus livros aqui, meu computador aqui, tudo lá. Eu tô olhando para um lado, tô olhando para o outro e a palavra descendo, e Deus falou assim, presta atenção nisso aqui. Ele evangelizou Pedro, Pedro se levantou, aí Pedro, Tiago e João foram os que tiveram destaque, e André, para muitos que não entendem de reino, André ficou para trás. Olha aí! Não, André ficou para trás.
quem ganhou foi Pedro. Mas André sabia isso aqui, ó. O autor nem quis colocar o André como destaque. Prova, eu provo. Mateus capítulo 10, que fala sobre os apóstolos, e Jesus chamou o apóstolo, e primeiro foi Simão Pedro, e depois foi o André, e assim sucessivamente. Quer dizer que Pedro foi o primeiro, mas foi registrado como segundo, quando foi fazer a seleção dos apóstolos. André, o povo que estava, quem estava registrando ali, o escriba que estava escrevendo ali, ele percebeu que André não queria o destaque, que ele não ia ficar triste se não colocasse ele em primeiro. Qual que é a característica, a qualidade de André? É que André, ele não fica chateado se não colocar ele na frente. André não fica chateado se ele não levar o destaque. André, por quê? Porque André sabe que Pedro está lá, que Pedro é pescador, mas nessa ocasião, Pedro foi o peixe. Pedro era o melhor pescador. Aí André escutou a mensagem de João, reconheceu Jesus, foi até Pedro, lançou o anzol. Aí o pescador experiente está lá. André, vem Pedro. O pescador virou peixe. Deus está dizendo para quem está aqui: o importante não é você estar no destaque, o importante é a obra que você faz. O importante é o fruto que você dá. O importante é o que você está fazendo para a obra. Com microfone ou sem microfone, eu estou dando fruto. Em destaque ou sem destaque, eu estou dando fruto. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: o melhor não está no destaque, e sim dar fruto para o reino de Deus. Oh! O importante não é o destaque, o importante é aquilo que você está fazendo para o reino. Porque tem pessoas que estão em destaques, mas não tem a sensibilidade que André teve. Deus está procurando alguém que é sensível igual a André, para perceber que tudo é para Ele, que a glória é dele, que a honra é dele, que o culto é dele, que os músicos são dele, que o congresso é para ele, que o louvor é para ele, que este cabo é para ele, que a filmagem é para ele, que tudo é para porque é dele, por ele e para ele. São todas estas coisas. Se você é grato a ele, levanta a mão e solta um grito de glória. Então, primeiro, André, ele sabia que ele tinha que pregar primeiro dentro de casa. A obra começa em casa, como o pastor falou, a obra começa em casa. Segundo, ele não precisava de destaque, porque ele tinha frutos. Terceiro, eu não vou falar o terceiro não, para não me alongar muito. Olha, às vezes que, não, vou falar o terceiro sim, 9 horas ainda. Terceiro que está aqui, João 1,37, olha a qualidade de André. André, ele ouve e segue. Os dois discípulos ouviram falar e eles seguiram a Jesus. Eles ouviram falar e eles falaram: não, eu vou seguir. Aí eu pesquisei aqui a palavra aqui no grego. A palavra ouvir aqui é akaou, que significa atenção. Está tendo mensagem? Não, Deus está falando. Calma aí. Ô André! O João está pregando ali.
André, não, peraí, não, a palavra tá boa, João tá falando, João tá pregando, Jesus tá vindo, não me atrapalha agora não, porque estou prestando atenção naquilo que está sendo dito. Não, André, não, agora não, me deixa prestar atenção no culto que João tá pregando. Deixa para falar das coisas de fora depois, porque agora estou prestando atenção na palavra que está sendo pregada. Calma, espera. Akaou significa atenção, ouvir com atenção. Aí no hebraico, a palavra ouvir, ela vem de Shema. Vocês sabem a oração principal ali do povo de Israel? Shema Israel Adonai Eloheinu. Ouve, ó Deus, o Senhor é o único Deus. Ouve é o ouvir de obediência. Então, André ouviu e obedeceu. A qualidade que André tinha, que nós precisamos ter, é ouvir e obedecer. Ele ouviu e ele falou: não, eu tento fugir, mas eu preciso obedecer. 1 Samuel 15:22. O obedecer é melhor do que o sacrificar. Não adianta sacrifício sem obediência. André entendeu isso. André entendeu que chegou a hora dele. Deus está falando para alguém que está aqui, e eu falo de olho aberto. Chegou a tua obra. É hora de você não apenas ouvir e obedece. Deus está te chamando para um grande chamado. Deus está te chamando para uma grande obra. Assim diz o Senhor deste altar: ouve e obedece, porque eu vou entregar nas tuas mãos coisas grandes. Olha a outra característica de André. Vai lá no João, é no João 6 aí que eu coloquei para você aí. Tá aí, eu marquei para o senhor, pastor. Olha onde estava João, onde estava André, em João capítulo 6. Mas vem para cá para você aparecer aqui na filmagem aqui, ó, pastor. Não vem para cá. Vem para cá porque João 6, leia o João 6 aí, onde André estava. Para cá. Aqui, ó, pastor. Qual que é? Deixa eu ver aqui. A Igreja da Glória é ao vivo. Dá glória a Deus, igreja. Esse microfone. É aqui, ó. 6:8. 6:8. Meu, o 7:8, pastor. O 7:8. Vai lá, o 7:8. Respondeu-lhe Filipe. Quem foi que respondeu? Filipe. Lê aí. 200 denários de pão não bastariam para que cada um deles recebesse um pedaço. Aí no meio da crise, tá Filipe falando com Jesus: ô Jesus, 200 dinheiro aqui em pão aqui para nós comprarmos pão aqui, não é suficiente para toda essa gente. Termina aí. Outro dos seus discípulos, André. Quem? André. Quem? André. Continua. Irmão de Simão Pedro. Disse: está aqui um rapaz que tem, vem cá, rapaz. Tem o quê, pastor Beto? Vai aparecer também na filmagem. Vai sair na filmagem aí. Que tem 5 pães de cevada. Olha lá, os 5 pães ali, ó. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada pequenos e 2 peixinhos. Enquanto Felipe dá, Jesus não dá. Jesus não tem. Jesus não pode. Jesus não tem condições. Jesus. André está no meio da multidão. Eu não desisto. Alguém tem pão? 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 Alguém tem. Enquanto Felipe está, não tem como. André está, não, eu vou procurar. Alguém tem alguma coisa para dar para o mestre? Alguém tem pão? Alguém tem pão? Alguém tem pão? Deus está procurando alguém como André, que no meio da crise não fica se lamentando, mas procura a solução. Deus vai te dar o espírito que André tinha. No meio da crise não está parado, mas está procurando a solução. Deus vai te dar estratégia no meio dessa crise, André.
Deus vai te dar estratégia no meio dessa crise. Escuta uma coisa aqui. Quem foi que achou o pão? André. Quem foi? Quem foi? Mas cadê Pedro? Quem foi que achou o pão? André. Mas aonde está o Pedro? André achou o pão, mas Pedro sumiu. Deus está dizendo para o anônimo chamado André: André, eu te uso na hora certa. André, eu te uso quando o Pedro corre. O Pedro tem fama, mas não tem estratégia. Deus dá estratégia para anônimos aqui nesta noite. Eu vou perguntar só uma vez aqui: você quer ser o que está no destaque? Ou você quer ser o André que tem estratégia? Oh, glória a Deus, aleluia. É melhor ser um anônimo que obedece e ouve do que ser um famoso que não ouve e não obedece. É melhor ser um anônimo que quando Jesus precisa de usar, está disponível, do que um famoso que não está disponível quando precisa usar. E eu encerro essa mensagem falando para alguém que está aqui, que talvez está no anonimato. Você é essencial. Quando nós chegamos na igreja, a igreja está limpinha. Foi um André que limpou. Quando nós chegamos, quando nós chegamos no culto, e o culto está organizado, foi um André que organizou. O André é a tia da cantina que ninguém vê. O André é a do café da manhã, que enquanto o culto está passando, está preparando o café da manhã do domingo. Ninguém vê. O André é aquele que está visitando. O André é o que está aconselhando. Deus levanta André nesta noite.